no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu fui tentado a ler apenas um pedaço desses 48 versículos. E até hoje à tarde era a minha intenção, para poupá-los, para que vocês não ficassem cansados com a leitura. Mas é uma leitura tão bonita, e eu acho que a gente ultimamente lê tão pouco a Bíblia, que eu dou a você a oportunidade de você ter o contato com um texto que é maravilhoso, que é o fundamento da nossa fé, a Bíblia Sagrada. A história é empolgante, ela é cheia de imagens e de cheiros também, e de sons, e eu quero convidá-lo a ler comigo os 48 versículos do capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu leio na tradução contemporânea da Bíblia Sagrada a mensagem, e você pode acompanhar comigo, porque também será projetado nos nossos telões. Diz assim o texto bíblico: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante da guarda italiana na cidade. Era um homem muito bom, e levou todos os de sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Estava sempre ajudando os necessitados e tinha o hábito da oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Um anjo de Deus, tão real quanto uma pessoa, apareceu a ele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, imaginando que estava vendo coisas, e perguntou: o que queres? O anjo disse: suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Agora faça o seguinte: mande alguns homens a Jope para buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança, contou o que havia acontecido e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto os 3 viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia, sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu o céu se abrirem, algo parecido com um lençol imenso, amarrado por cordas nas 4 pontas, desceu até o chão. Nele estava toda espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então ele ouviu uma voz: vá em frente, Pedro, mate e coma. Não está com fome? Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. A voz insistiu: se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Confuso, Pedro ainda tentava entender o significado da visão, quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava. Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia um Simão, chamado Pedro, hospedado ali. Pedro, concentrado em seus pensamentos, não os ouviu, mas o Espírito lhe disse: há 3 homens batendo a porta, procurando por você, desça e vá com eles. Não faça perguntas, fui eu que os enviei. Pedro obedeceu e disse aos homens: sou o homem que vocês estão procurando. O que aconteceu? Eles responderam: o capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus e bem conhecido por sua vida justa, pode perguntar a qualquer judeu desta parte do país, recebeu de um anjo a ordem de mandar buscá-lo para que ele ouça o que o Senhor tem a dizer. Pedro pediu que entrassem e os deixou à vontade. Na manhã seguinte, ele se levantou e foi com eles. Alguns homens, amigos de Jope, os acompanharam. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem. Cornélio os aguardava e não estava sozinho. Havia reunido os parentes e amigos mais chegados. No instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé, saudou e se curvou para adorá-lo. Mas Pedro o fez levantar-se na hora. Não faça isso, sou apenas um homem igual ao Senhor. Conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Dirigindo-se a eles, Pedro disse: estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque os judeus não visitam pessoas de outros povos, nem se associam com elas, mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso,
tão logo fui enviado, eu vim, sem fazer perguntas, mas agora gostaria de saber por que vocês me procuraram. Cornélio explicou: há 4 dias, mais ou menos a esta hora, por volta das 3 horas da tarde, eu estava em casa orando, de repente um homem apareceu na minha frente, inundando o quarto de luz. Ele disse: Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele estava hospedado com Simão, o curtidor de couro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, perto do mar. E foi o que fiz, mandei chamá-lo, e agradeço sua atenção em ter vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor pôs em seu coração para nos falar. Pedro então passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus, nada pode ser mais claro: Deus não tem prediletos. Não importa a sua etnia, sua origem, se tem sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. A mensagem que Ele enviou aos israelitas é que por meio de Jesus Cristo todas as coisas estão sendo restauradas. E agora vejo que Ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo. Vocês devem saber o que na Judéia começou. O que aconteceu na Judéia começou na Galileia, quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical. Depois chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo. Ele percorreu a nação, ajudando o povo e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. Ele podia fazer isso porque Deus estava com ele. Nós mesmos fomos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pregando-o numa cruz. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou, e ele foi visto, mas não por todos. Ele não se apresentou publicamente como antes. Nós somos as testemunhas escolhidas por Deus. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus depois que Ele voltou dos mortos. Ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar o solene testemunho de que Ele é aquele que Deus designou, juiz dos vivos e dos mortos. Mas não estamos sozinhos nisso. Afirmamos que é somente por meio dEle que recebemos o perdão dos pecados, o que é confirmado por todos os profetas. Mal a mensagem foi anunciada, o Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Os judeus convertidos que acompanhavam Pedro não podiam acreditar no que viam, não podiam crer que o dom do Espírito fosse derramado sobre não-judeus. E como? E eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: podemos negar o batismo com água a esta gente? Há alguma objeção? Afinal, eles receberam o Espírito Santo como nós. Não havendo oposição, ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e Pedro foi convidado a ficar com eles alguns dias. Amém. Ore a Deus comigo, por favor. Senhor, esse texto por si só é um clarão para inundar as nossas mentes de luz. Como é fácil a gente ficar preso a pensamentos sombrios, mesquinhos, pequenos. Como é fácil nós subvertermos a fé, a religião de Jesus, a um conjunto de gente privilegiada e predileta. Como é fácil a gente cair nessa tentação de nos achar especiais, excepcionais, com tratamento privilegiado. Mas como é lindo, Senhor, descobrir que há uma vida muito mais bonita para aqueles que ousam arregalar os olhos e enxergar o que Deus quer que nós vejamos, o seu amor espalhado por sobre toda a terra. Ajuda-nos hoje de manhã a aprendermos na Tua palavra, a crescermos como homens e mulheres na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém. É próprio da criança o amor egocêntrico. A gente gosta muito de pensar as crianças, né, como um exemplo de algo perfeito, puro, mas as crianças também são exemplo de algo
algo inacabado, de algo que está a caminho. Talvez o maior exemplo. E o amor infantil é um amor egoísta. É naturalmente um amor egocêntrico. Certamente por causa da gigante carência que a gente representa, esse desespero que a gente tem de ter valor, né? Essa aflição que a gente tem na vida, de querer ter significado, de precisar ser gostado, aprovado pelas pessoas. E isso na criança ganha uma força enorme, né? A criança, por essa razão, ela não busca apenas ser amada, mas mais amada que os outros. E quem tem filhos sabe do que eu estou falando. É uma das questões típicas dentro de uma família. E olha que esses meninos crescem, fazem 47 anos, e quando se encontram, os irmãos, alguém solta a pérola. Mas você era o queridinho do papai, você era a queridinha da mamãe, né? Você era o preferido, você era a preferida. E o que começa com uma brincadeira, vem em seguida com um monte de histórias para provar que não era tão brincadeira assim, que o negócio é sério. São memórias da infância. Não basta ser notado. Menino não quer só ser notado, ele quer ser notado o tempo todo. Por isso ele faz às vezes algumas peraltices. Ele quer ser percebido. A criança que brinca e os pais estão por perto, querem que os pais vejam do que elas são capazes, né? As estripulias, os movimentos que elas fazem, as coisas novas que realizam. Não é suficiente para a criança ouvir que é amada. Ela quer provas desse amor o tempo todo. As crianças são assim, né? Por isso que elas não conseguem esperar para ter atenção. Não é verdade? O pai e a mãe estão conversando um assunto sério, aí o menino vem falar de um negócio que aconteceu, e se ele não tem atenção na hora, é muito comum a criança começar a empurrar, bater, gritar: ei, estou falando, né? E aí o pai diz: menino, espera, seja educado, né? E aí a educação dos pais é ajudar a criança a controlar essa reivindicação caprichosa de ser atendida. É um desafio para uma criança ser frustrada. E algumas crianças não sabem ser frustradas, o que é um problemão, né? A gente vai ao mercado e determinados dias da semana, como sábado e domingo, é muito comum esses espetáculos infantis nos mercados. Eu não sei o que tem na cabeça de pai e mãe levar menininho para mercado, amigo, porque é show na certa. Daqui a pouco tem uma gritaria para cá, uma gritaria para lá, a criança berrando, desesperada, as lágrimas descendo, porque ela quer aquele pacote vermelho daquele biscoito. Mas eu já comprei o bombom, eu já comprei o suco, você não pode tudo, né? A criança, é o desafio para ela se dar conta de que nem tudo que ela quer é possível, de que o pai e a mãe não estão ali para fazer todas as vontades dela. Agora, espera-se que essa criança cresça. E o que significa crescer? Significa descobrir, em primeiro lugar, que não é o centro do universo. Descobrir que nem todas as suas vontades podem ser atendidas, né? Que ela precisa esperar, que ela não vai ter a atenção de todos sempre, que muitas das suas vontades serão frustradas. Crescer, amadurecer, é sair dessa expectativa de ser objeto da atenção de todos ao redor. O problema é que isso nem sempre acontece. Ou se acontece, acontece de modo deficitário. É difícil amadurecer. É difícil perceber o outro, dividir o mundo com o outro. É difícil ter essa mente ética. Basta você dirigir seu carro e você sabe o quanto dessa criança egoísta e caprichosa, individualista, nós ainda guardamos em nós. O cara no trânsito,
Ele não está preocupado apenas em dirigir bem e chegar logo ao seu destino. Ele também está preocupado em não ser passado para trás. E se o vizinho acelera e quer entrar na frente dele, ele acelera para impedir. Que bobagem, né? Eu e você fazermos isso. E se ele toma a sua vez, você fica furioso. É o meu lugar, é meu. Calma, menino. Calma, menina. Né? Divida o seu mundo. Relativize as coisas que não são importantes, que não vale a pena. O processo de maturidade é esse, de expansão da consciência, da gente se dar conta de que a gente não precisa ser especial para viver bem. Quando a gente é criança, a gente precisa ser especial. É da criança, ela está sendo construída, ela está sendo educada, ela está sendo formada, ela depende muito dos pais, ela precisa ser o objeto da atenção, ela tem que se sentir a única no mundo da mãe e do pai. Mas quando cresce, ela tem que descobrir que a vida não é assim. E que o melhor da vida está em descobrir o outro e dividir com ele o mundo. E ao contrário, mais do que isso, descobrir que você pode ser a resposta que você espera do outro. É a mente ética, é crescimento, é maturidade. E a religião, parece que ela entra aí. E entra de duas formas. Ela pode ser aquela que capitaliza nessa criança que a gente não quer deixar de ser, nessa infância que a gente não quer abandonar, porque é mais confortável a gente acreditar que tudo está a nosso favor e que tudo que a gente quer a gente pode conseguir e que a gente é especial, que a gente é melhor do que os outros. A gente quer acreditar nisso, é dessa infância que a gente luta para superar e amadurecer. E a igreja ela pode capitalizar em cima disso e aí gerar expectativas nos crentes de que Deus fará por eles tudo o que eles quiserem e pedirem, que eles não podem sofrer, que eles não podem ter problemas, e aí vai. Ou esse sentimento religioso de que eu tenho a verdade, os outros tudo não prestam. A minha fé, né? A minha experiência de fé é boa. Ok, eu sei que os irmãos batistas são uma bênção, que os irmãos aqui da Igreja Nazareno, aqui do lado, que abriram há pouco tempo, são uma bênção, que a Assembleia de Deus também ali. Agora, meu amigo, na boa, bênção mesmo, é a Bethesda. Né? A gente quer esse negócio, o que é ridículo, bobo, infantil. Mas a gente gosta de pensar, e às vezes a gente quer conferir isso, será que eu estou mesmo no lugar exclusivo, no melhor lugar? Esse sentimento infantil. E a igreja pode capitalizar em cima disso, e infantilizar as pessoas, porque aumenta o poder dela de dominação, e ela realiza uma ilusão, um desejo de ilusão que as pessoas têm. Ou a igreja, ou a religião, pode seguir a trajetória de Jesus, que é nos libertar dessas fantasias infantis e nos convidar a um projeto de vida que é muito mais amplo, e muito mais bonito, e muito mais intenso, e muito mais verdadeiro, o de descobrir que o melhor da vida não é você ser especial, o melhor da vida é você amar. A religião que nasce da cruz de Cristo, nasce da libertação dos processos de infantilização. Não é por acaso que Paulo diz que a cruz de Jesus é um escândalo. Paulo diz isso, é um escândalo para os gregos que querem grandes sistemas filosóficos e para os judeus que querem grandes manifestações de poder. Está lá na primeira carta aos Coríntios, primeiros capítulos. É escândalo para eles, é loucura para eles, a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, ela desmorona a expectativa que a religião que infantiliza as pessoas tem, de que nós podemos ter um tratamento privilegiado nessa vida, de que nós podemos ter
e que é bom, que o melhor da vida é ter o que poucos têm, é ter mais do que os outros, que o gosto da vida é chegar onde poucos chegam, é possuir o que poucos conseguem ter. Esse sentimento que a religião pode cair na tentação e capitalizar em cima dele, a cruz de Cristo é um despertamento escandaloso, porque afinal de contas, o seu Deus, o Deus de Jesus, o Deus revelado em Jesus, não foi poupado da cruz. Logo, ninguém terá tratamento excepcional nessa vida. E se você quer algo de Deus, você precisa olhar para Jesus e descobrir o testemunho de Cristo, de quem aprendeu que o melhor da vida é viver para o outro, é ser oferta, é ser entrega. E aí, a afirmação é de Pedro, porque é o processo que ele está passando. Eles andaram com Jesus. A história dos evangelhos e de Atos, ela tem essa percepção, esse desenho, essa linha. Eles andaram com Jesus e a gente termina os evangelhos com a sensação de que esses caras não entenderam lhufas. Os apóstolos, os caras que tinham que dar o testemunho, estavam tendo dificuldade com esse testemunho, com as implicações desse testemunho, com os desdobramentos desse testemunho. Pedro, o cara que lidera os primeiros processos aqui, segundo Lucas, em Atos dos Apóstolos, que se levanta e faz os primeiros sermões, que parece ser o primeiro grande líder desse grupo, que Jesus deu a ele a tarefa de pastorear esse pessoal, de confirmar a fé desse pessoal. Pedro está com dificuldade. E essa é a história da distância que existe em nós, entre aquilo que a gente já sabe e o que a gente dá conta de fazer. Entre saber que o egoísmo é doentio e conseguir ser altruísta. Entre saber que uma atitude egocêntrica, ela é destrutiva, e conseguir olhar para o outro e ter compaixão e ter empatia. Há uma distância aí, uma distância que a gente precisa superar, e essa é uma história sobre isso. Então eu lamento te dizer, essa não é uma história sobre a conversão de Cornélio. Se tem um cara que não se converte aqui, é Cornélio. Ao contrário. E se você acha que foi Pedro que foi usado por Deus para a conversão de Cornélio, eu te desafio a ver o inverso, a ver que Deus é que usa Cornélio para a conversão de Pedro, ou para o desabrochar de Pedro. Está na hora, Pedro. Porque quem é Cornélio? Cornélio é um homem que adora a Deus. Ele é chamado de um judeu temente ao Senhor. Era uma das expressões que se usavam para falar de alguém que não era judeu, não havia sido circuncidado, porque se ele fosse circuncidado, ele era chamado de judeu prosélito. Quem não era circuncidado, não era prosélito, portanto, ele era um judeu, ele era um gentil temente ao Senhor, era um homem temente a Deus, né? Ele orava, ele era alguém que cuidava dos pobres. O cara era a cara de Deus, amigo, a cara de Jesus. E aí Deus é que vai até Cornélio. Cornélio, me ajuda com Pedro, que Pedro está com medo de dar o próximo passo. Pedro parece que está com medo de lidar com a aventura da graça de Deus, que é vertiginosa, dá medo se livrar dos preconceitos que a gente tem, descobrir que Deus ama aquele que a gente tem repulsa, e que Deus está ali com ele, dá medo. É a experiência que Pedro tem. Inclusive, a gente tem essa percepção, o modo como as coisas são conduzidas, né? Deus que se revela a Cornélio, para que Cornélio mande chamar
Pedro, e Deus vai à frente e avisa para Pedro que Pedro precisa desencruar, destravar, soltar o freio, que Pedro precisa acreditar. Vai ou não vai? Né? Está no meio do caminho, tem que dar o próximo passo. Essa é a história de como Pedro levou as últimas consequências, o que ele já sabia, de como Pedro deu um passo à frente, na direção que já existia. E eu queria fazer aqui duas afirmações para abençoar teu coração, para fincar no seu coração, ou para insinuar a você, ao seu coração, alguns valores, algumas percepções. Primeiro, verdade não é aquilo que a gente sabe. Verdade é mais do que isso. Verdade é uma força. Verdade é um impulso. Verdade é uma energia. Verdade não é um conceito. Não é uma informação que você tem. Verdade é algo que te move, que te empurra, que te mobiliza. Verdade é uma dinâmica. Verdade é o que faz valer a pena seguir em frente. A impressão que eu tenho é que Pedro, ele foi levado ao limite do entendimento. É como se Deus estivesse dizendo para a gente assim, ó, o que Pedro tinha que saber, o jeito que eu sabia de explicar, eu já fiz. Deus usou os últimos recursos, Jesus, as parábolas e as conversões e agora uma visão. E a experiência de Pedro, ela é muito significativa, né? Ela tem muita força, tem um apelo visceral, porque Pedro tem fome, Pedro está faminto. Aí parece que Deus tem uma ideia, eu acho que eu vou pegar Pedro pela barriga. Está com fome, faminto. E aí ele tem uma piloura, né? Debaixo do sol quente, meio-dia, no terraço, com fome. E aí, desmaia ali, desmaia de fome. Do cheiro da comida, e ele com fome desmaia, tem um êxtase. E nessa experiência ele sonha, ou tem uma visão, né? Porque visão e sonho na Bíblia às vezes são idênticos, sabe, gente? São sinônimos. Ele tem uma visão, visão de gente que tem fome. Está vendo? Parece que Deus ele traz toda essa dinâmica aí, né? Deixa eu ajudar Pedro com essa fome que ele tem, a pegar essa energia da fome, da gana, da vontade de comer, para ver se ele tem coragem. E deixa de ser tosco. E abre a cabeça. Vai, entendeu não? Já expliquei. Aí ele vê o lençol aberto com todo tipo de bicho, né? E a voz diz, levanta, mata e come. Está com fome? Come. Aí diz, não. Olha as travas que ele tem, né? Olha o ser humano travado. Não, eu aprendi na minha casa, né? Que o pessoal vai dizer que se um judeu aqui me vir pegando esses répteis aí da unha rachada lá, não sei o quê. Lembra lá das descrições de Êxodo, Deuteronômio, dos bichos que não podia comer? Se ele me ver pegando aqui esses bichos para comer, e não tem até porco ali, faz uma pururuca, Pedro. Não, Senhor, não posso. Todo castrado, todo travado, com medo. Ele já sabe, já aprendeu de Jesus. Jesus deu o exemplo de ir além das regras. Aí a voz diz, Pedro, como é que você diz que é maldito uma coisa que Deus abençoou? Como é que você tem medo de transgredir uma regra que Deus transgrediu? Vai lá, Pedro. Se Deus transgrediu, é porque transgredir algumas regras, às vezes, é a coisa mais certa a se fazer.
Transgredir regras para salvar a vida, transgredir regras para se redimensionar a vida para novos padrões, padrões maiores e mais amplos. Vai, tenha coragem, aceite, acolhe, ame aquele que Deus ama. Por que você está com medo de amar essa pessoa? Porque a sua tradição diz que ela é maldita? Porque você foi treinado para sentir asco? Se Deus diz, levanta, vai lá e abraça e ama. Vai, Pedro, e ele não consegue. Ele não consegue. E aí eu acho bacana na história, é como que Deus fala com Pedro. Tipo assim, chega, Pedro, não dá mais. Você já chegou no limite que tinha para te explicar, já expliquei. Agora, está com medo, né? Que nem essa frase tem por aí, né? Que roda nas redes sociais. Está com medo? Vai com medo mesmo. Tá difícil para você? Vai difícil mesmo. Vai lá e faz. Né? Olha o que diz o texto. Quando os homens chegaram para buscar Pedro, né, bater a porta, o Espírito lhe disse, há 3 homens batendo a porta, procurando por você. Agora veja só a ordem. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu que os enviei. E aí Pedro vai. Todo travado, todo com dificuldade, mas ele vai. Deus parece reconhecer o limite de Pedro e desiste de continuar ensinando conceitos para Pedro. Eu acho que a gente vive esses instantes na vida. Que a gente já aprendeu um monte, mas fica patinando por falta de coragem, de fazer aquilo que a gente já sabe que tem que fazer. A gente já sabe que esse padrão mesquinho e egoísta de vida enfeia a nossa existência, e a gente tem coragem, tem medo de perdoar, tem medo de se expor, tem medo de fazer o que tem que ser feito, de amar quem deve ser amado. Pois a palavra de Deus para mim e para você nesses momentos vai desse jeito mesmo. Vai, se você não vai porque deu conta de digerir o que eu te ensinei, vai porque eu estou mandando. E ama, tenha coragem, tenha fé. Há uma dimensão da verdade que não tem a ver mais com aquilo que a gente sabe, mas tem a ver com uma força que nos faz seguir em frente, não porque a gente entendeu tudo, mas é porque vai valer a pena. Não entendeu? Mas vai valer a pena, tenha coragem, vai pela fé, em nome de Jesus. Decida caminhar com Cristo, decida caminhar pela graça, decida fazer esse caminho, porque Ele vai salvar a tua vida, a tua história, as tuas relações. Segundo e último, ser cheio do Espírito é desistir de buscar a Deus para se tornar Deus no mundo. Mas tenha muita calma comigo agora, tenha paciência comigo. Se isso que eu te disse te assusta um pouco, mas eu vou repetir, para a gente ir digerindo juntos. Ser cheio do Espírito é desistir de buscar a Deus para se tornar Deus no mundo. Lá na casa de Cornélio ele chega. Agora, eu vou te falar, esse Cornélio é muito crente, viu, amigo? Pensa num cabra bom, num homem bom. Porque Pedro chega logo dizendo, não era para eu estar aqui, com cara de nojo. Estou fora dos padrões dos judeus. Um judeu não visita quem não é judeu, não come com quem não é judeu. Mas Deus mandou vir. E Cornélio recebe com tanto amor, com tanta generosidade, e se dobra diante dele para adorá-lo, diz o texto. Ele diz, não. Agora olha como que tem uma distância entre o que a gente pensa, sabe, e o que a gente é capaz de fazer. Pedro diz, não, eu sou um homem como você. Ora, você é um homem como ele, mas diz que está fora do padrão, está na casa dele, mas tem medo de obedecer à voz de Deus, de você abençoar o que Deus abençoou, de você não amaldiçoar mais o que Deus está amando. E aí ele prega, ele anuncia o Evangelho, que ele sabe de Jesus, que era tudo que Cornélio queria ouvir,
Alguém que ama a Deus quer ouvir que Deus está entre nós, se importa conosco. O testemunho de Jesus, ele é tudo o que alguém que anela por Deus quer ouvir. É nisso que eu creio, irmãos. Eu respeito, admiro e estou aberto a aprender com qualquer religião. Qualquer religião. Acho que há valores e acho que Deus escapa às nossas regras, aos nossos limites, às nossas fronteiras, e se revela também em outras religiões. Eu creio nisso. E a Bíblia nos dá muitos exemplos disso. Mas eu tenho uma convicção. A convicção de que o testemunho de Jesus é a coisa mais linda que alguém pode ouvir, se ela tem anelo por Deus. É por isso que eu prego. Por isso que eu quero que as pessoas se convertam a Jesus. Não é porque a minha religião é melhor, é porque Jesus é a melhor resposta que eu conheço na vida. Não é porque ser evangélico é melhor do que ser espírita, ou ser membro do candomblé. Não, essa é uma disputa boba, mesquinha. Acho inclusive que os espíritas são melhores do que nós em algumas coisas. Que já passou da hora da gente aprender algumas coisas com eles. Acho, inclusive, que, às vezes, o culto do candomblé tem dinâmicas melhores do que algumas nossas. De cores, de cheiros, de comida, não sei. Eu não estou dizendo isso, não. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito que se a pessoa é espírita, se ela é evangélica, se ela é do candomblé, se ela é de qualquer lugar que ela for, eu, Elianai, acredito do fundo do meu coração que Jesus Cristo é a melhor notícia que eu tenho para dar para essa pessoa. E eu prego para ela, esperando que ela se converta a Jesus e ao seu testemunho. É o que Pedro faz. Agora, a surpresa, olha como demora a cair a ficha. Eu estou resistindo a usar essa expressão, porque ela está cada vez mais fora de lugar e sem sentido, né? Tem que ter mais de 20 anos, 25 anos para entender cair a ficha, né? E quem entende nunca usou uma ficha telefônica, entende por misericórdia, por bondade, né? Mas sabe, quando completa, quando dá certo, quando a compreensão, ele demora. Depois de tudo que ele pregou, de tudo que ele viu, ele se assusta que eles também recebam o dom de Deus, o Espírito Santo. Aí quando ele está pregando, parece que Deus não pode esperar Pedro comandar muitas coisas. Quando Pedro comanda muitas coisas, ele é meio travado e atrapalha, né? Aí de surpresa, repentinamente, mal acabou de pregar, eles estão cheios do Espírito Santo e eles têm também a experiência da glossolalia, das línguas estranhas, e eles louvam a Deus e os judeus ficam olhando para a cara do outro, igual a gente, né? Eles não são judeus, eles não são crentes igual a gente, mas eles também têm Deus. E o que eles têm de Deus é a grande reviravolta da fé, que a gente aqui parece que demora às vezes a entender. Porque o que significa ser cheio do Espírito de Deus? Não é receber uma energia especial. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia, esse negócio. Uma força, um plus que te torna capaz de fazer mais coisas. Não é nada disso. Quando o profeta no Antigo Testamento recebia o Espírito de Deus, o pessoal ficava com medo de Deus. Porque Deus agora tinha boca. Esse que era o problema. Era melhor Deus sem boca. Era melhor Deus sem mão. O profeta cheio do Espírito, agora Deus tinha mão. Eu já contei para vocês já falei isso várias vezes. Eu acho muito bacana a história, né? Quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi, que ele vem lá de longe assim. O profeta vem lá de longe, cheio de espírito. Os caras se desesperam, começam a berrar: ei, profeta, para ver se corre ou fica, né? É de paz a sua vinda. Porque Deus entre nós. O profeta incomodava, o profeta
ele chamava consciência. O profeta, ele fazia as pessoas enxergarem o que estava na cara, mas ninguém queria ver, que nem Jeremias. Todo mundo pregando otimismo e Jeremias anunciando problema. Jogaram Jeremias no calabouço, né? Cala a boca de Deus, não é do profeta, de Deus. Ser cheio do Espírito é se tornar a boca de Deus, é ser os pés de Deus, é o Espírito de Deus. Significa que onde você estiver, você será Deus. Não no sentido de que você vai ser cultuado e vai ser alguém que ninguém, irresistível, poderosão, poderosona. Agora eu sou Deus, prostrem-se. Isso não é Deus, isso é diabo. É ser Deus no sentido de que você não precisa mais pedir. Você já é a resposta. Por isso que você está cheio do Espírito. Você é a resposta. Você não tem que pedir a Deus para vir aqui fazer alguma coisa. Quando você está cheio do Espírito Santo, se você entende essa compreensão, e a promessa bíblica é que todos nós recebemos o Espírito Santo, é a promessa de Joel, o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Portanto, todo homem e toda mulher que aceitar a proposta de ser a resposta para esse mundo, é Deus entre nós. É um passo além, entende? Você pode ficar aí, nesse passinho tímido de Pedro. Não, melhor Deus vir de vez em quando e quebrar o galho. Melhor ficar pedindo a Deus que venha resolver meus problemas. Enquanto que Deus está te chamando, como chamou a Pedro, para fazer algo maior, algo grandioso, algo que realmente resolve os problemas da humanidade. E os problemas da humanidade nunca foram resolvidos por milagres divinos, nunca foram, porque se fossem resolvidos, desde Jesus não tinha mais problema na humanidade. Os problemas continuam aí. Sabe o que resolve os problemas da humanidade? Humanos que aceitam ser a resposta de Deus com os demais humanos. É essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é Deus vai resolver os seus problemas. A mensagem do Evangelho é você é a solução do maior problema. É um up, é um degrau a mais, é um passo a mais. Vai, Pedro, entendeu? Deus não faz acepção de pessoas e o Espírito está derramado sobre todos. É de outra coisa que a gente está falando. E se a gente acreditar nisso, como diz aqui no Ceará, pense numa revolução. Pense numa reviravolta, se cada um de nós entender que é a resposta divina para curar a humanidade. Esse é o sonho de Deus, o seu Espírito derramado sobre toda a carne. Homens e mulheres sendo a boca de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus sobre a terra. Fique em pé junto comigo, eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus.